Fala, meu povo e minha pova do Conexão ABC, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, eu diria mais, um episódio muito especial. Estou aqui com um bom velhinho, mas calma, nós já vamos falar com ele, mas eu quero falar sobre nossos patrocinadores, que é a X2 Papelaria e a Mania de Limpeza. Sem mais delongas, que a vida desse bom velhinho é corrida nesse mês de final de novembro com o mês de dezembro. Quero chamar aqui o Papai Noel Orlando. Seja muito bem-vindo, seu Orlando. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Será que ele tá cansado? Ele tá cansado. Opa! Eu já tô na Conexão ABC. Muito obrigado, seu Orlando. Papai Noel Orlando por estar conosco aqui. Tudo bem aí, Ayrton? Tudo bem. É um prazer enorme estar aí com você aí na Conexão ABC. E prazer enorme estar aí com a sua audiência maravilhosa. Eu tô aqui à disposição. O que você quiser saber sobre Papai Noel, sou eu mesmo. Ó, o senhor. Galera, só pra falar que o nosso podcast hoje é um pouco rápido, porque esse homem, ó, dezembro, novembro, a agenda do homem é imparável. É o cara que mais trabalha no final do ano. E tá trabalhando mais que o relógio, viu? Opa, eu acabei de chegar lá do Polo Norte. Aí, como tava um solzinho, eu falei assim, eu tô aqui no Golden Square Shopping, né? Eu falei assim, então deixa eu dar um pulo lá no jardim do Golden pra tomar um solzinho, né? Pra descongelar. E aí você me chamou aí pra esse papo, eu falei, não podia deixar de fazer esse papo com você aí. Muito obrigado. Então, tô à disposição, mas daqui a pouco, a 1h, eu já vou estar lá no trono do Golden Square Shopping, tirando foto com todas as crianças, com os pets. Então, venham e tragam as crianças. Já vou deixar o jabá já. Tá certo. E eu quero agradecer o Shopping Golden Square, né? Em São Bernardo, da Avenida da Kennedy, que ajudou a gente, né? A falar com o Papai Noel, o senhor Orlando, né? Pra trocar essa ideia com a gente, pra como é ser Papai Noel. E a primeira pergunta é, senhor Orlando, como é ser Papai Noel? Nesse calor do Brasil, né? Que é totalmente diferente que lá na Europa, algo do tipo. Eu vou abrir uma exceção para você. Geralmente falo como Papai Noel. Então, eu não falo como é ser um Papai Noel, porque eu já sou um Papai Noel, né? Mas tudo bem. Para você, eu vou abrir essa exceção, eu vou falar como ator que eu sou. Eu sou ator formado pela Fundação das Artes, que é daqui do ABC. Fiz também rádio e TV lá na Unimap, em Unimap Piracicaba. E já trabalho há bastante tempo como produtor e atualmente ando trabalhando só como ator e, claro, como Papai Noel. O Papai Noel é a minha atuação principal, né? Eu me sinto um Papai Noel, né? Eu tenho isso não só com um personagem, mas eu tenho isso internamente. Mas eu já sou um Papai Noel, né? Eu não tinha o physique de role totalmente formado de Papai Noel, então eu me caracterizava há muito tempo. Eu fazia um Papai Noel filantrópico, né? Então eu ia em algumas entidades, em favela. Passou-se o tempo, cada vez mais. Eu já tinha sempre uma barba meio branca, tal, mas não era totalmente branca, então eu caracterizava. Aí a barba ficou totalmente branca, eu resolvi, né, assumir o Papai Noel. Eu morei fora, né? Então, quando estava nos Estados Unidos, eu morei 2 anos lá com a família. Eu acabei fazendo o Papai Noel filantrópico também lá, mas aí era na neve mesmo, porque eu ficava na rua e eu fazia para os veteranos de guerra. A gente dava balinha e tal, então tinha doações para veteranos de guerra. Eu voltei em 2016. Aí em 2016 eu resolvi realmente assumir, né, a entidade do Papai Noel e eu fui fazer meu primeiro ano no Ibirapuera, no Shopping Ibirapuera. Acabei tendo uma felicidade, né? Porque não é muito fácil entrar para ser Papai Noel nos shoppings, né? De ser profissionalizado, assim, logo de primeira, vamos dizer. Porque geralmente eles pedem muita experiência. Eles acabaram me dando uma chance, né? Então eu fui lá para o Ibirapuera. Nesse primeiro ano, que foi 2016, aqui no Golden, tinha um Papai Noel que era muito, muito gente boa, né? Que era um Papai Noel que tinha um physique de role maravilhoso, que era o Papai Noel Piazza. E aí o Piazza saiu, ele foi fazer um comercial, né? Em Mato Grosso, acho que foi. E lá ele passou mal, foi para UTI,
ficou muito ruim e acabou falecendo, né? Ele faleceu, inclusive, antes do Natal. A minha agente, que era agente lá do Ibirapuera, me trouxe para fazer algumas substituições. Eu tinha lá 2 horários, então alguns horários eu vim para cá, para o Golden. Então eu não fiquei efetivo em 2016. Eu falo que eu tenho 10 anos de Papai Noel, né, aqui no Golden, mas o primeiro ano foi só algumas substituições que eu fiz. No segundo ano, o pessoal aqui gostou muito, né? E a minha agente falou assim: olha, eu consigo te levar para lá. Lá é mais. Enfim, ela conseguia uma melhor condição para mim aqui. Eu sou do ABC, mas nessa altura do campeonato estava morando em Campinas. Mas eu venho para cá e fico, né? Eu estava ficando lá no Ibirapuera de tempo integral. E aqui no ABC eu tenho parentes, né? Então eu tenho primo. A minha irmã, ela era viva ainda, e ela tinha descoberto na época um câncer, né? E ela estava começando o tratamento do câncer. Aí eu topei, porque aí eu falei assim, bom, eu fico mais perto da minha irmã, faço lá no Golden, né? E eu fiquei, inclusive, na casa do meu primo, né? Então, 2017, vamos dizer, foi o primeiro ano que eu fiz efetivo. E aí, de lá para cá, eu acabei tendo a felicidade, vamos dizer, de logo no primeiro ano que eu fiz no Ibirapuera, teve uma mãe, teve um dia lá que estava muito tranquilo, eu sentei no chão lá tinha um menino que estava brincando com um carrinho, aí eu sentei para brincar, ele não queria falar com o Papai Noel. Aí eu sentei com ele lá na frente ali do trono, ficamos brincando de carrinho, aí depois eu falei assim, vem cá no trono, senta aqui, vamos conversar tal. Aí ele foi, enfim, acabei né, conquistando a confiança dele, e a mãe fotografou isso e retratou isso tudo. E ela colocou num grupo de mães, contando, né, o que é um profissional que gosta do trabalho que faz, etc. E aí isso repercutiu muito, porque ela tinha 40 mil, vamos dizer, esse site, né, não site não, essa página de mães de São Paulo, tinha 40 mil mães lá, né? E aí elas começaram a comentar, o Papai Noel de Ibirapuera, né? Quando eu vim para cá, eu comecei a usar muito as redes sociais, né? E aí eu fazia muita foto com cachorro, etc. E isso começou a repercutir nas redes sociais. E de lá para cá, é história, né? As pessoas começaram a vir fazer cada vez mais fotos com o Papai Noel. Então, tem gente que vem hoje aqui que tinha 3, 4 anos na época e hoje tem 14, 15, né? Já é grandão. Já vem aqui e fala, Papai Noel, né? Eu sei da verdade, né? Eu sei que Papai Noel não existe, mas acredito no Senhor, né? Isso para mim é muito gratificante. Isso é o amor, né? Esse é o amor, porque mesmo que a gente saiba que o Papai Noel não existe de grandinho, mas a gente simpatiza pelo esse bom velhinho, né? O Papai Noel. E minha próxima pergunta, até antes de fazer a próxima pergunta, é legal que a gente é companheiro de profissão, que eu sou radialista também, né? Opa! Fiz rádio e TV na Metodista, que é aqui do ABC também. Que é aqui do ABC, Isso. Que é Metodista também, a de Piracicaba ela fechou, inclusive. Aqui também, né? Aqui tá difícil. É difícil. Ela tá só por misericórdia. Então é legal que a gente vê que também o senhor é super comunicativo, né? Que não tem nada a ver ser radialista e ser comunicativo. O pessoal acha isso, né? Mas eu quero saber do senhor, como que é ser Papai Noel, viver a vida fora, de janeiro a outubro? O que o senhor faz, né? Então, eu faço algumas produções, mas eu sou ator também, né? Então, ultimamente, eu ando fazendo muita publicidade, e aí tem algumas coisas que eu faço, que eu fiz, né? Por exemplo, eu faço Papai Noel, fiz alguns anos na FIPAM, aí eu ia fazer, eu fui contratado, né, por uma empresa para fazer panetone. Então eu ia de Papai Noel cozinheiro e ficava fazendo panetone. Então eu praticamente vivo o Papai Noel de janeiro a janeiro, né? Porque eu já começo a conversar de Papai Noel em fevereiro, aqui com o shopping, às vezes tem filme publicitário. Fora isso, eu faço alguns outros personagens, né? Eu trabalhei um tempo na escola, eu
a Escola de Magia do Brasil nem gosta que falar isso, mas como eu não estou mais trabalhando lá, eu fiz no Instituto Flamel, eu fazia um professor de filosofia, que era um fantasma, né? E aí a gente era uma vivência. As crianças vão para lá, tal, e faz uma vivência como se fosse o mundo de Hogwarts, né, do Do Harry Harry Potter. Potter. E aí eu fazia um professor de filosofia que era um fantasma, né? Então, depois eu te mando a foto. Era bem assombroso, assim. Então era meio que o Nick quase sem cabeça, né? E eu já fiz a Monster House, né, da Fanta. Teve um ano que a gente fez tipo um room escape, só que era uma mansão, onde eles chamaram, né, eram influenciadores, né? Quem foi a blogueirinha, o Pecalipe, né? Que são influenciadores conhecidos. Eles estiveram lá, então tinha várias provas, né? Era numa mansão, tinha várias provas, e cada prova que eles tinham, eles ganhavam a chave, mas aí tinha consequências, então tinha os monstros, enfim. E eu fazia o Baltazar, que era o mordomo, que acompanhava eles na casa toda, né? Então foi bem legal, assim, foram vários episódios, né? Uhum. Cada semana era um, e o último episódio foi no dia do Halloween, né? Então tem isso, às vezes eu faço esses outros personagens, né? A Então, vida não para só no Papai Noel, né? Tem muito mais do que só o Papai Noel, né? apesar que eu já tô mais tranquilo hoje, né? Assim, depois, eu terminei a minha faculdade de Rádio e TV muito agora, recentemente, vamos dizer, entre aspas, para a minha vida toda. Eu terminei em 2011 o meu Rádio e TV. Eu trabalhei com teatro, né? Trabalhei com produção durante muito tempo. Eu me formei na Fundação das Artes, fui ator, mas aí depois eu caí como produtor e esse estigma foi difícil de desgrudar de mim, porque aí todo mundo me via mais como produtor do que como ator. Uhum. Então eu fiz produção. Eu fui contratado pelo Zino Zona, mas pago pela Secretaria Estadual de Cultura para trabalhar no Teatro Oficina, né? Então eu fiquei um ano no Teatro Oficina. Eu fiz a produção, né, e produção de viagem, manutenção de produção e produção de viagem do livro de Jó, que era com Matheus Nachtergaele, era a companhia Teatro da Vertigem, né? Então a gente virou um empregão, assim, eu fiquei lá com eles uns 2 anos e meio. A gente fazia o livro de Jó lá no Hospital Humberto Primo. Trabalhei junto com a companhia do Círculo dos Comediantes, que é o Marco Antônio Braz. Trabalhei também, fiz produção e trabalhei como ator no é, é, nossa, me fugiu o nome agora. Razões Inversas. Razões Inversas do Márcio Aurélio, que é um diretor lá da Unicamp, e aí aqui em São Paulo também. Enfim, esse pessoal tá todo por aí. É, e é isso. Então, aí teve uma hora que eu resolvi pular para o Rádio TV. Aí em 2003 eu fui fazer Rádio TV em Piracicaba, porque minha mulher dava aula lá. Uhum. E aí eu tinha bolsas. Aí lá, O o benefício, né? O meu, benefício. lá o meu professor de filosofia me chamou para ser diretor do Teatro Municipal de Piracicaba. Então eu fiquei de 2003 a 2005. 2005 a minha esposa veio para a Unicamp e aí eles cortaram a minha bolsa. E aí eu falei, eu vou. Aí eu fui fazer outra coisa, né? Que não era nada ligado às artes, mas enfim, até para sobreviver um pouco. E depois eu retornei em 2009. Aí, como a grade tinha mudado toda, faltava só um ano, mas como a grade tinha mudado toda, eu fiquei 2 anos terminando Rádio TV. Aí, nessa época, eu tomei gosto de novo de trabalhar como ator. E aí foi que eu retomei ao filme publicitário, né? E o paralelo a isso, sempre fazia Papai Noel e tal. E aí, em 2014, é que eu fui para os Estados Unidos, para fechar a história aí. Pra fazer o ciclo. Mas, E 2016 eu voltei e me profissionalizei. Orlando, eu quero saber de você, agora voltando a sendo Papai Noel e falando, qual Claro. foi o pedido, assim, de uma criança, pode ser até que seja um adulto também, mais impactante que você recebeu, porque você recebe várias pessoas durante esses anos todos. Aquele lá que você falou assim, nossa, pegou no meu coração
E eu tive que me segurar, né? Porque foi muito emocionante pra mim, um pedido ou algo do tipo. É, olha, na verdade, esse pedido, assim, por mais, ele até que eu acho, a primeira vez eu tomei um susto, né? Eu falei, nossa, esse pedido existe para o Papai Noel. E depois ele se repetiu. E ele se repete porque até eu tô com uma cartinha esses dias aqui, né? Que faz o mesmo pedido. E que sempre que eu recebo é muito dolorido, que é aquela criança que está pedindo o pai de volta, ou a mãe de volta, né? E, e aí, assim, não está pedindo o pai de volta e a mãe de volta porque o pai não está mais aqui presente, né? Aqui nesse plano espiritual, vamos dizer assim. E aí isso é dolorido, porque tem como você vai, né? Eu vou falar, a gente virou estrelinha, não, foi melhor para ele, né? Muitas vezes eu pergunto qual é a história, né? Como é que a coisa se procedeu. Mas é sempre dolorido isso, de ver uma criança, né, às vezes muito nova, sem ter o pai ou sem ter a mãe junto, porque o pai faleceu, a mãe faleceu. Então esse é o pedido assim que mais me impacta e me deixa sempre. Mas a gente dá um abraço, né, e tenta alegrar e fala, não, né, ele tá bem, né, eu vou falar com o Papai do Céu, ele vai olhar por todos nós. Então tem sempre essa. Tem outro pedido também, que foi uma vez uma mãe, né, com duas crianças meio novas, e o menino chegou também e falou assim: eu queria que meu pai curasse, né? Aí eu falei assim: e aí eu sempre falo, né? O que seu pai tem e tal? Então às vezes o pai tem uma doença, né? Um câncer, alguma coisa assim, e a gente sempre, né, pensa, não, ele vai melhorar, né? Eu acho que a esperança é sempre a única que morre. Mas nesse dia, sei lá, foi muito impactante, porque a mãe virou e falou assim: ele tá com ela, né? Que é a esclerose lateral amiotrófica, né? E a gente sabe que é uma doença, assim, degenerativa muito cruel. E é muito cruel ver uma criança sabe, que praticamente sabe que o pai vai falecer, né? E tem esse processo todo. Então, não dá para você mentir para uma criança dessa, né? Falar que o pai vai ficar bom, né? Aí eu virei para ela e falei assim: olha, acho que tem que ser o melhor para ela, né? Vamos falar com o Papai do Céu, mas vamos esperar o melhor para ela, né? E o melhor para ela, às vezes, a gente é muito egoísta, às vezes, de a gente querer que a pessoa continue aqui com a gente, né? Sendo que a, a, a tranquilidade, né? A paz dessa pessoa, às vezes, é indo para um outro plano espiritual, né? Então, às vezes, a gente é dolorido, dói, mas eu acho que tem que ficar a saudade, né? Saudade gostosa, e não a dor, né? Bom, enfim, vamos É, falar de coisas boas vamos agora, né? agora vamos falar de coisa boa. E qual foi algum pedido que você mesmo conseguiu realizar, alguma criança pediu? Você falou assim, nossa, essa eu acho que eu vou realizar o sonho dela. Seja presente material ou não também. O importante é Olha, o caso, né? eu acho que todo dia eu realizo um sonho, aliás, um não, vários aqui no trono do Golden, porque é sempre uma magia, né? Você chegar e falar assim: olha, na noite de Natal eu vou tocar o sininho, blim, 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 e aí eu vou deixar o presente lá embaixo da sua árvore de Natal. Então, sabe, às vezes a criança vem aqui e eu falo: o que você quer ganhar de presente de Natal? Ela fala: o pirulito. Aí eu dou o pirulito e a criança sai tão feliz que eu acho que eu já realizei ali. Às vezes vem adulto, né, que fala: Papai Noel, eu nunca sentei com o Papai Noel, né, para fazer uma foto. Eu falo: pô, vem aqui, não, vou fazer uma foto especial aqui. E aí já teve adulto de 40 e poucos anos que chora, né, porque é uma emoção muito grande, né? O Papai Noel realmente é uma figura que remete a uma data muito especial e um período, né, que faz rever, né, a bondade, a doação. Então eu acho que isso, muitas vezes as pessoas falam assim: não acredita, né? Tem algumas religiões que a mãe às vezes não quer, mas acho que tirando a parte religiosa, né, que o Papai Noel também tem a sua ligação,
eu acho que você pode trabalhar o Papai Noel no lúdico, né? Ah, é comercial? É comercial, mas assim como o aniversário é comercial, né? Assim como o Dia dos Namorados é comercial, assim como todas essas datas, né, comemorativas acabam sendo comerciais. Eu sou, por exemplo, um Papai Noel que eu falo assim, não, Papai Noel dá um presente só, né? Pode ganhar um monte de presente no Natal, porque todo mundo que gosta da criança pode dar presente, né? A vovó pode dar presente, titio pode dar presente, tá? Mas o papai pode dar presente, mas o Papai Noel é um só. Para chegar na escolinha depois e todo mundo ganhou um, né? Para Papai Noel também ser justo, né? De ser, porque estava tendo muita bagunça com relação a esses presentes. Os pais às vezes incentivam a fazer uma lista de presentes, né? E é muito ruim, porque o que que acontece? Aí faz a lista de presentes, às vezes é para escolher um, mas aí os elfos se atrapalham e aí manda 3, 4 presentes. Aí a criança chega na escola e fala, ah, ganhei 3 presentes, o outro ganhou 5, aí o primo ganhou 6, sabe? Então, eu vivo dizendo, não, Papai Noel dá um só na noite de Natal, e aí, assim, todo mundo que gosta da criança pode dar o presente. A vovó quer dar o presente, né? Abraça a criança, dá o presente. Deixa o Papai Noel dar um presente só, para a gente ser um pouco mais justo, né? Então eu vivo colocando isso também. Eu falo que o Papai Noel também não dá nada. Eu não vou conseguir fazer o movimento aqui porque eu estou segurando o celular. Mas não dá nada que faz assim, nem que faz assim, que é o videogame, o iPhone, o iPad, Nintendo Switch, PS5. Ah, pode ganhar no Natal, não tem problema. Porque assim, todo mundo que gosta da criança pode dar, o pai pode dar. Mas Papai Noel tem fábrica de brinquedo, Papai Noel gosta de dar brinquedo, senão daqui a pouco eu tenho que pegar minha fábrica de brinquedo lá do Polo Norte e levar lá para a China, né? Porque do jeito que me pedem eletrônicos. Outra coisa também que o Papai Noel tá falando que não dá é pet, sabe? Olha, é muito lindinho tal fazer um vidinho ganhando um pet, mas ó, pode ganhar um pet no Natal, mas aí assim, papai, a mamãe dá o pet. E aí o papai e a mamãe é que vai saber se a criança vai cuidar, porque o que acontece? Tem uma criança que me pede o pet e eu não posso dar porque ela já tem um gatinho, né? E pet, na verdade, não é brinquedo. Tinha umas crianças que estavam. Acaba, né, essa coisa de ganhar o pet no Natal, que é bonitinho, mas depois não cuida, e aí acaba indo para o abandono. Então, Papai Noel não tem fábrica de pet, Papai Noel tem fábrica de brinquedo. Então, pet não é brinquedo. Vem aqui no Golden, eu não sei o dia que vai ter, mas tem aqui a adoção. Vem, adota o seu pet. Aí na noite de Natal, o pai pode fazer uma surpresa, dar o pet para a criança, mas não o Papai Noel, porque a outra criança não pode ganhar o pet, então vamos ser justos. Sim, Papai Noel é para todos, né? Papai Noel não tem beneficiados nisso. Papai Noel é justo com todos. Olha, eu vou te contar uma coisa, né? Na verdade, quando você fala, né, justo, né? Claro, tem uma criança que o pai tem uma possibilidade maior e ele vai ganhar, sei lá, a motinho elétrica, vai ganhar um brinquedo mais legal, né? E aquele pai que, né, que às vezes não pode, é, vai ganhar um presente mais simples. Mas pelo menos é um. Então, assim, para criança de 5, 6 anos, o valor às vezes não importa. Quando a criança pede um presente, às vezes ela vem com uma listinha, tem 5, 6 presentes lá. E aí, dentre os presentes, eu chego e falo assim, não, papai não vai dar um só, tal. Qual que você mais quer ganhar aqui? E aí, dentre os presentes, às vezes tem uma massinha, né, um slime, um peão. E a criança chega e fala assim, eu quero ganhar o slime. Aí eu falo assim, então... E aí o pai vira e fala assim, mas não é a bicicleta? Eu falo, papai, dá a bicicleta para criança, mas ela quer ganhar o slime do Papai Noel, quer ganhar a massinha Play-Doh do Papai Noel. Então, assim, deixa o Papai Noel dar massinha Play-Doh. Às vezes, para ela, assim, tem um valor maior, né? Tem um significado maior, uma massinha Play-Doh, do que a bicicleta, né? Então é isso, a criança de 5, 6 anos é muito pura. A criança que me pede um pirulito, ela me pede de coração um pirulito, né? E aí eu falo, o pirulito eu vou dar já, né? Mas o que que você quer ganhar lá
né, no Natal. Aí a criança fala assim: ah, o pirulito, tá bom já, né? Já tá Aí eu ótimo. vivo falando, só para finalizar, eu vivo falando que o presente que o Papai Noel mais gosta de dar é surpresa. E eu tenho certeza que o presente surpresa vai ser muito legal, porque o pai e a mãe vai me dar uma dica e eu vou levar uma coisa bem legal lá. Mas nada de pet, nada de videogame, iPhone, iPad, enfim. O Papai Noel, me diga, como que você consegue entregar todos os brinquedos no mundo no dia 25 de dezembro? Ah, mas isso aí a gente tem o Trenó, a Rena, e eu tenho os elfos que me ajudam, né? Olha, em cada casa eu tenho elfos que me ajudam, que são maravilhosos. Agora falando como Orlando, né? Eu tenho os elfos que são os papais e as mamães, né? E que eu acho que tem assim. Desculpa, deu um engasgo aqui, acho que eu engoli alguma coisinha. Eu acho que tem o pai e a mãe tem que fazer o lúdico, né? Faz a coisa da cartinha. Ó, a cartinha que o Papai Noel mais gosta de receber. Às vezes o pai vai lá e escreve a cartinha para o filho. Ah, ele não sabe escrever. Não tem problema. Dá uma caneta na mão uma caneta, um lápis, né? Um lápis de cor. Ou então dá um vidrinho de guache para a criança, um A4 lá, e deixa ela fazer os rabiscão, deixa ela desenhar o seu próprio presente, porque eu adoro as cartinhas que eu tenho lá pendurada aqui no Golden, no meu camarim, né, que eu penduro as cartinhas que eu mais gosto, eu boto lá. A gente guarda todas as cartinhas, né? Mas as que eu mais gosto, ou pelo pedido, ou pelo desenho, são as que a própria criança fez. Então, não precisa escrever, sabe? Deixa a criança fazer o rabiscão lá, ela faz o rabiscão e ali está escrito o presente dela. Aí ela vem, senta no trono ali para conversar com o Papai Noel e abre a cartinha. Eu falo assim: peraí, aqui é uma pista Hot Wheels. E a criança fala: não, Papai Noel, essa aí é uma bicicleta. Fala: tá, é verdade, ó, aqui, ó, tá aqui, né? O aro da bicicleta, enfim, a roda. Eu acho isso muito mais legal, muito mais interessante, incentivador do que você escrever. Ah, tudo bem, o que você quer ganhar? E aí escreve, mas, enfim. E aí, pode trazer a cartinha aqui. Eu falo que os Papai Noel, os pais, né, são os elfos, porque a criança, quando vem aqui, às vezes, fala assim: eu esqueci a cartinha. Não tem problema, já montou a árvore de Natal? Deixa a cartinha embaixo da árvore de Natal, que eu vou mandar um elfo lá, aí o elfo passa e pega a cartinha. Ou seja, né, o pai pega a cartinha, e aí eu até faço brincadeira, eu falo assim: avisa todo mundo lá, que às vezes o elfo derruba coisa, né? Então é isso, é brincar com a criança, com o lúdico da criança, né? E os pais podem estar fazendo isso a cada instante, né? Tem as brincadeiras, né, que são muito legais, do elfo que aparece na época do Natal, e aí ele se esconde, faz arte, né, que é um elfo pequenininho, que geralmente é o americano que faz muito isso, mas eu acho legal, é uma coisa que o brasileiro pode adotar. E aí a brincadeira, inclusive, é entre os pais, de cada dia um esconder o elfo, né? Então Uhum. aparece o elfo dentro do congelador, né? E aí fez arte, porque derrubou o leite, enfim, né? Aparece no armário e aí apertou o tubo de pasta. E aí é legal, porque um dia um pai esconde, outro dia o outro pai esconde. E as crianças vão procurar. E é óbvio que quando as crianças estão procurando, né, o pai que não sabe onde está, o pai ou a mãe, né, vai também ter essa vontade de procurar para saber o que o companheiro aprontou, né? Então a família, quando tem assim um irmão maior, etc., que já sabe que, né, conhece a história, então fica um brinquedo divertido, né? Que durante o mês de Natal dá para você brincar todo dia com a Sim, sim. criança, né? E é igual eu tô com a camisa aqui, Papai Noel, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Ixi, cara, eu tô no sol, eu não tô conseguindo enxergar. Ah, tem um Papai Noel aí. Isso, é o Grinch. Um filme que. Ah, é o Grinch! Esse é o maior trapaceiro do Você sabe de Natal uma coisa? e o que eu Eu mais tô no gosto. sol, eu tô no sol, e aí a janelinha aqui do meu celular é pequena, eu não consegui enxergar. Mas o Grinch é também uma figura bem interessante, né? Sim, sim. É aquele que vem para brincar com o Natal. Enfim, eu acho que a Eu, gente tem uma série
de formas, e você está fazendo com que o lúdico da criança, enfim, se desenvolva, né? Papai Noel, nós estamos chegando na fase final aqui, tem só mais algumas Opa, é isso perguntinhas. aí, que eu Já já tem tô que. me perdido, já tô perdido nos horários Tá, aí. falta pouco. Tá. O que significa o Natal pra você? O Natal para mim, né, significa hoje em dia significa tudo, né? Porque o Natal hoje em dia para mim é o meu modus vivendi, é a minha fonte de renda, enfim. Mas assim, vamos falar um pouco do emocional, né? O Natal para mim ele sempre foi muito agradável, sempre foi muito prazeroso, né? Porque primeiro que eu já faço Papai Noel há muito tempo e quando eu fazia Papai Noel filantrópico para mim, sabe, eu ver a alegria das crianças numa favela, sabe, a pessoa que nunca fez isso não tem sabe, não consegue imaginar o que é você distribuir bala, distribuir pirulito, sacolinha em favela, né, favela, numa região, vamos dizer, menos favorecida, porque essas crianças, elas dão muito valor, né, ao mínimo que você que ganha, né, e e isso enche o coração, né, sem dúvida. Eh, eu fiz um asilo uma vez, né. Eu falei: "Pô, o asilo, será que os velhinhos vão, né, gostam do Papai Noel?" Sabe, os velhinhos, eu ficava com os olhos brilhando, sabe, é muito gratificante isso. E aí você dá um abraço em cada velhinho ali, né, que tá numa instituição, às vezes largado ali pela família, né. Então, é fantástico, é fantástico. E, ah, e eu acho assim, né, é o momento das famílias se reunirem, né. Tem famílias eu fiz Natal já, por exemplo, com uma família que eles estavam e eu fui na casa, né, na noite de Natal, e aí sei lá, me deu uma intuição, né, de eu falar da irmandade, né, dos irmãos das crianças que estavam lá, que irmão não pode brigar, que irmão é para brincar, né. E aí eu falava assim: "Ó, vocês não podem ficar brigando, hein, vocês têm que brincar. Ó, quando começar a briga, você respira fundo e conta até 10." E aí depois a dona da casa, né, a mãe, ela mandou, né, uma mensagem para mim, falou que que eu não sabia o quanto que aquilo tinha sido importante, não para as crianças, mas para os adultos, porque tinha irmãos lá que tinham brigado, não se falavam, né. Estavam ali por causa da mãe, né, que a mãe fez questão que eles viessem, e aí estava um clima meio distante, né, dos adultos ali, irmãos, né. E que quando eu falei, né, de brigar, dos irmãos não pode brigar, que irmão é para brincar, não é para brigar, sabe, acho que caiu a ficha deles, né. Acho que, pô, por quê, né, vai ficar brigando com o irmão. E aí eles fizeram as pazes, né, então essas pontuações, assim, são momentos que fazem que o Natal para mim seja fantástico, maravilhoso. Lindo. Eu já tive lá na árvore de Natal do Rockefeller Center, lá às Olha. 4 da manhã para ver ela vaziazinha, né, 3h30 da manhã, um frio então, sabe, é absurdo. E aí, assim, aquelas vitrines, sabe, o Natal em Nova York realmente é muito mágico, né. Então isso sabe, é emocionante, realmente emocionante. Então Senhor é Ando, isso, né. eu quero. Infelizmente o tempo tá batendo aqui. Eu quero agradecer Opa, você imensamente. Hoje, véspera de Natal. Muito importante que amanhã vai ser Natal. É uma data muito opa! especial pra gente. Eu quero que. Primeiramente, eu quero agradecer por você ter participado do podcast Conexão ABC, o último do ano, que foi muito especial, muito encantador. E eu quero que você deseje um Feliz Natal com um Papai Noel pra todo mundo do ABC e por Conexão ABC e dar aquele beijo e abraço pra todo mundo. Bom, primeiro eu vou agradecer você pelo convite, gostei de fazer, gostei do papo. Eh, eu primeiro segun primeiro, em primeiro lugar também eu quero falar com o Papai Noel, Orlando, né, como Orlando, que vocês aí em casa, amanhã, na noite de Natal, hoje à noite, né, na passagem, eh,
brinquem bastante, se abracem muito, né? Se vocês estiverem meio brigado, acha alguém que você está meio brigado ali para você abraçar e perdoar e ser perdoado. Também olhe para si mesmo, se perdoe de algumas coisas que a gente faz e às vezes a gente não se perdoa. E é uma besteira, porque na verdade tudo é um aprendizado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perdoar. Então, na noite de Natal, aproveita, se perdoe. E também, sabe, faça uma festa maravilhosa em volta da mesa, com com muita alegria, né? Com muito amor, com muita risada, né? Cada um, às vezes assim, a mesa é simples, mas o coração é grande, então a gente tem que aproveitar esse momento. E e eu desejo para vocês, né? Se vocês acreditam tem alguma fé, alguma crença, para um minuto, né? Pensa alguma coisa melhor para o nosso país, nosso mundo, né? É, uma boa vibração para que as pessoas consigam ser mais compreensíveis umas com as outras, né? A gente anda num mundo que a gente está muito, é o instante e o nosso eu é que vem primeiro, né? E assim, é muito egoísmo, né? Às vezes a gente tem que dar passagem para o outro, tá? Então, eu desejo para todos aí, ó, um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Tchau! Feliz Natal! Gente, com isso eu termino Conexão ABC. Muito obrigado você que está com a gente esse ano todo. Quero agradecer, desejar um Feliz Natal, um próximo Ano Novo. Que Jesus ama a todos vocês. Fica com Deus até 2026, que vai ser um ano fantástico pra gente. Muito obrigado e até ano que vem. Valeu!